Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui hoje para mais um vídeo do Portugal em Minutos. E nessa série a gente traz informações relevantes, interessantes, não só sobre o ramo imobiliário, que é a atividade fim da Oliveira Imóveis, mas também pensando em trazer notícias para quem deseja migrar aqui para Portugal, informações de uma forma geral. E o assunto de hoje é justamente sobre a questão dos imigrantes, como que está essa situação aqui em Portugal, e a gente vai ver logo depois da vinheta. Bora lá! Então, pessoal, a gente viu nesse ano de 2020 que passou muita matéria falando sobre os imigrantes tendo que voltar para o Brasil, principalmente o público brasileiro, tendo que voltar para o Brasil porque a pandemia causou um certo desequilíbrio financeiro em algumas famílias, trouxe algum ponto de desequilíbrio nas contas e por isso passou a estar por momentos mais indelicados, digamos assim, e por isso regressar para o Brasil era a principal forma de fugir da crise, tendo o apoio da família e tudo mais, estrutura financeira mesmo, comparando a conversão cambial entre real e euro e tudo mais. Mas o ministro da Administração Interna hoje soltou uma notícia que é muito interessante, que é o público estrangeiro em Portugal aumentou, mesmo em ano de pandemia, no ano de 2020, 12% face ao período análogo, o período anterior. E isso é interessante porque a gente vê as notícias só mostrando o quanto de brasileiros estão saindo de Portugal e dando ênfase nessa questão de passando necessidade, se amontoando em aeroportos porque está passando por situações complicadas aqui, mas a verdade é que a notícia ela mostrou hoje o quão a mídia tenta dar informação de forma a desequilibrar um pouco a balança, Porque saiu muito brasileiro? Sim, saiu muito brasileiro, isso é verdade, mas incrivelmente mais entrou do que saiu. Por quê? No período de 2019, quando fecharam-se os dados, existiam 588 mil imigrantes em Portugal. E o ministro da Administração Interna hoje contou que no ano de 2020 a conta fechou em 660 mil imigrantes, ou seja, um aumento real incrivelmente alto, aumentando esse percentual em 12%. Muita gente pode falar assim, Giovanni, mas não é só brasileiro os imigrantes em Portugal, E realmente não é só brasileiros os imigrantes que vivem aqui em Portugal, mas é de longe a maior comunidade de imigrantes a viver em Portugal. Isso é inquestionável, O CEF ele dá essa relação anualmente e o número de brasileiros é de longe a maior comunidade aqui em Portugal. Então, sim, esse número vai refletir em muito os dados, mostrando que, sim, foram embora muitos brasileiros, mas também chegaram e continuam chegando também muitos brasileiros. Agora, com a questão da pandemia, os voos até que pararam por um breve momento, A gente está com os voos paralisados, mas fora esse período, chega-se muitos brasileiros aqui para Portugal. E o país precisa, inclusive, dessa mão de obra, Não só mão de obra no sentido de ser funcionários, como também de aposentados que vêm para cá trazer suas reformas, suas aposentadorias, como também investidores que vêm para cá, ou com visto Gold, ou até mesmo com visto D2 para investir no país. Então, Portugal ele é carente dessa mão de obra, de pessoas nessa idade produtiva, em idade capaz de contribuir com o país de forma a gerar novos empregos e tudo mais, e também, é claro, com os aposentados que vêm gastar
a sua aposentadoria aqui em Portugal. Então, o vídeo de hoje ele quis justamente mostrar um pouquinho, pegar esse lado para mostrar que Portugal ainda continua em voga no cenário mundial. Foi eleito pela Forbes agora no ano de 2021, na verdade já no ano de 2020, como o melhor país para se viver pós-pandemia. Foi eleito o terceiro país mais seguro do mundo em 2020 para se viver. Foi eleito e é eleito todo ano praticamente um dos melhores países para se viver aqui da Europa. Então assim, não tem, os números não mentem, né, pessoal? A gente vê muito imigrante aqui em Portugal, não é à toa, o país é realmente maravilhoso. Eu ainda continuo, inclusive, apostando minhas fichas em Portugal para o ano de 2021 e 2022 em diante, porque aí as condições vão melhorar mais ainda, né? Com a questão da vacinação acontecendo de uma forma cada vez mais forte, esse número tende a chegar numa imunização de rebanho, digamos assim, né? E com isso a gente está livre da Covid e com isso as coisas voltarem ao normal, as atividades voltarem ao normal, a economia voltar a respirar. E é um número muito bom ver que houve um aumento de 12% no número dos imigrantes, porque vai contra o que a mídia gosta sempre de postar, um monte de brasileiro passando dificuldade, querendo voltar para o seu país. Existe isso, só para deixar claro, existe, mas existe também aquele que está querendo vir de forma planejada, de forma orientada, para minimizar o máximo possível os seus riscos. Claro que está indo embora gente que ainda assim chegou aqui de forma planejada e tudo mais, mas quanto mais se planeja, menor é o seu risco de ter que voltar por causa de questões financeiras, por exemplo, né? Hoje o câmbio está um pouquinho desfavorável, mas com planejamento, com uma ideia de investir no país, você passa a receber em euro e com isso evita, né, ficar tão dependente do dinheiro em reais. E eu falo isso até mesmo para quem é aposentado. Mesmo o aposentado, ele pode investir aqui em Portugal, ele pode pegar o valor dele, colocar numa empresa, investir, virar sócio de uma empresa, montar um pequeno negócio. Ele não precisa, só porque é aposentado, continuar recebendo só em reais, né? Ele pode converter aquele dinheiro também num negócio próprio e com isso gerar euro ao invés de gerar reais todo mês. Gente, o vídeo é curtinho, estou tentando fazer vídeos curtos todos os dias, vamos ver até quando eu vou conseguir. Hoje eu estou fazendo o vídeo já bem no finalzinho do dia, porque eu tinha uma escritura, mas peço a colaboração de todos para deixar o seu joinha. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no botãozão vermelho, ative os sininhos para receber as notificações, compartilhem o vídeo, é muito importante compartilhar para atingir o máximo possível de pessoas, tá bom? Agradeço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!